Olá, meus amigos. Na conversa de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto de predição, classificação e reconhecimento de padrões do melhoramento genético, enfatizando a predição e destacando as técnicas de inteligência computacional. Na conversa anterior, nós já falamos sobre o percepto multicamada. E na conversa de hoje, nós vamos dar prosseguimento e vamos falar de outra modalidade de rede neural, que é a rede de base radial. Essa rede de base radial, ela apresenta algumas diferenças em relação ao percepto multicamada, que dá a ela algumas propriedades interessantes. Então a rede de base radial, função de base radial, é do tipo feed-forward, com uma camada de entrada, semelhante ao percepto multicamada, uma camada de saída, e o que caracteriza a rede base radial é a existência de uma única camada oculta ou camada intermediária. Então essa já é uma diferença básica. O percepto multicamada admite você estabelecer uma ou várias camadas intermediárias. E nesse caso nós temos apenas uma única camada intermediária. Existem duas etapas nessa rede de base radial. A primeira etapa é uma etapa de agrupamento. Os indivíduos, eles são agrupados em relação às suas informações, em seu padrão de similaridade, e você então começa, numa segunda etapa, liberar informações. Então, de fato, você tem entradas, que seriam as suas variáveis mensuradas, agrupamento, a formação de um novo tipo de entrada, mais representativo de grupos estabelecidos, e esses grupos eles contêm vetores de médias e matriz de variâncias próprias, de forma que você libera resultados para essa segunda etapa. A arquitetura e topologia de uma rede de função de base radial, com N entradas, aqui nós estamos vendo as N entradas, e os neurônios de uma única camada. Essa primeira etapa de agrupamento e a segunda etapa de fato de ajuste de peso sináptico, tal como verificado em qualquer tipo de rede neural. Então a gente distingue alguns aspectos desse tipo de rede neural. Nas redes do tipo percepto multicamada, ainda conservamos a finalidade de estabelecer, por exemplo, em análise de classificação, fronteiras através de retas, planos e hiperplanos. No caso das redes de base radial, nós já temos aqui uma filosofia diferente. Ao invés de estabelecer essas retas de separação, nós vamos estabelecer cluster numa primeira etapa, e numa segunda etapa ajustar pesos. Uma rede neural, então, ela pode ser classificada de maneira genérica em uma rede com aprendizagem supervisionada, e temos técnicas de aprendizagem não supervisionada. Neste caso de aprendizagem supervisionada, nós devemos ter, para a rede neural, um conjunto de informações que representa, então, a saída desejada, que permite o aprendizado da rede. Então, por isso que ela está sendo supervisionada. Existe um professor, digamos assim, que ao você colocar as entradas, ele vai então conferir se a resposta da rede é igual ou não à saída desejada. Então, havendo erro, tem-se as correções dos pesos sinápticos. No caso da rede de base radial, é uma rede mista. Ela tem uma parte supervisionada e uma parte não supervisionada. Então, essa primeira etapa de uma rede de base radial, nós dizemos que é não supervisionada. Ou seja, há apenas a formação de cluster, a formação de um padrão de semelhança
de resultados em função das entradas que são fornecidas. E aí sim, numa segunda etapa, né, nessa primeira etapa, essa formação de cluster ela pode ser variável, nós não sabemos quantos clusters vão existir, né? Vão ter 10, 20, 30 clusters, não é supervisionado, mas você pode especificar o número de neurônios que representaria esse cluster. E na segunda etapa, sim, você tem o compromisso de proporcionar uma saída de rede que seja o mais próximo possível com a saída desejada. Na primeira etapa, não há necessidade ou não há solicitação da saída de rede. A informação da saída de rede ela não é levada em consideração. É levada em consideração apenas as informações das entradas para fim de estabelecer um padrão de agrupamento. Pois bem, os objetivos de uma rede de base radial são os mesmos de um percepto multicamada. Ele se presta para fazer predições, para ajustar modelo, fazer as aproximações de funções, serve para ser utilizado para fins de classificação e serve também para fins de previsões, no caso de séries temporais, por exemplo. Vamos repetir, enfatizar a particularidade da topologia que difere dos perceptos multicamada. Existe apenas uma única camada intermediária e essa única camada intermediária tem um tipo específico de função de ativação, que é a função de ativação de base radial. Ou seja, funções que uma vez agrupado vai liberar valores. Esses valores são os valores então de entrada para a sua rede propriamente dita. E esses valores são valores que vão seguir o padrão de indivíduos que contém cada neurônio. Aqueles neurônios, aqueles indivíduos que foram agrupados neste cluster, ele vai retornar valores maiores na medida que eles são mais próximos desse centroide. E vai retornar valores menores à medida que aumenta a distância entre o ponto avaliado e o centro da função gaussiana, o centro desse centroide. Então, a camada de saída, finalmente, normalmente são funções lineares, que aí você vai proporcionar a sua saída de rede, que é passível de ser comparado com a saída desejada. Isso, como nós temos duas etapas distintas dentro da própria topologia, isso faz com que o treinamento também siga dois estágios. O primeiro estágio, que seria um estágio não supervisionado, é realizado o treinamento não supervisionado em que o principal objetivo é formar grupos de indivíduos semelhantes, visando a obtenção dos pesos das funções de base radial que compõem os neurônios da camada intermediária. Então são formados esses grupos, né? Não se leva em consideração, não é preciso ter informações da saída desejada. Então nós desconhecemos, apenas estamos formando grupos com base nas informações de entradas, né? E isso aí vai orientar você ter saída. Essa saída vai ser própria. Se você tem vários indivíduos, o indivíduo 1, o indivíduo 2, 3, 4, 5. Digamos que o indivíduo 1, 3, 5, 7, 9 pertence foram mais contido no neurônio 1, no processo de agrupamento. Então, para esses indivíduos, você vai ter valores mais altos. Para aqueles indivíduos que não pertencem a esse neurônio, você vai ter valores mais baixos. E esses valores altos e valores baixos, eles são estabelecidos por uma gaussiana, pelo valor da densidade de uma gaussiana, o próprio de uma gaussiana, né? Então, é necessário, nessa gaussiana, você ter informações, por exemplo, do vetor de médias, ou algumas vezes, nós vamos discutir sobre isso aí, da matriz de variância e covariância. Bom,
Isso é estabelecido nessa primeira etapa. Na segunda etapa, é de fato um procedimento semelhante ao de rede neural, onde o objetivo é o estabelecimento de peso sináptico, e aí sim você teria as novas entradas, né, já consequência da primeira entrada, da primeira etapa, e essas novas entradas elas vão ter pesos sinápticos que estarão submetidos a regras de aprendizagem, de forma a proporcionar uma saída de rede próxima à saída desejada. Então, é um caso típico de um procedimento supervisional, né? Pois bem, então, novamente, representando aqui uma topologia, aqui nós temos as entradas. Nessas entradas, elas ocorrem, elas manifestam nos vários indivíduos. Esses indivíduos, eles são agrupados, existe um processo de agrupamento, normalmente é adotado o procedimento do caminhos, ou camédias, de forma que você tem vários clusters, K cluster representando aqui K neurônios. Então, esses K neurônios, eles vão agora representar as entradas dessa segunda etapa, que é de fato o treinamento da rede neural. Então você pode ter as suas variáveis originais, N variáveis originais, ou V variáveis originais, e você passa agora para fins. Essas V variáveis são utilizadas para fins de agrupamento, que liberam K informações referentes a esses neurônios, que vão ter valores Z1, Z2, Z3. Alguns valores serão mais altos, alguns valores serão mais baixos. Os valores mais altos são daqueles indivíduos que foram agrupados naqueles neurônios específicos. E aí sim você compara com a saída desejada. Então, nesses valores, as funções de base radial retornam valores menores à medida que aumenta a distância entre o ponto avaliado e o centro da gaussiana, entre o indivíduo e o centro da gaussiana. Bom, então vamos, para entender o primeiro estágio, o segundo estágio, nós precisamos entender de técnica de agrupamento. Uma técnica interessante que é utilizada no procedimento é o médio agrupamento do caminhos, ou camédias. É um algoritmo de agrupamento interativo que classifica indivíduos em K grupos previamente estabelecidos. Então, você pode imaginar que naquele conjunto de dados nós temos 3 clusters, 10 clusters, 20 clusters. O próprio programa, ele faz por tentativa, ele tenta agrupar em 2, 3, 4, 10, 20, e numa segunda rodada, por exemplo, você já pode, diante do resultado prévio, imaginar qual que é o número de cluster mais apropriado, tendo em vista algum critério. Por exemplo, que a soma de quadrado dentro, total, dos vários clusters seja a menor possível, ou seja, você conseguiu clusters homogêneos. Então você tem que ter uma função de classificação que vai medir a distância do indivíduo ao centro do grupo, ao centroide. Então você tem que ter essa função. E temos a função de custo, para questionar se o agrupamento está sendo eficaz ou não. Ele minimiza, essa função de custo, ele é utilizado para minimizar a soma de quadrados de todas as distâncias euclidianas estabelecidas entre cada indivíduo ao centroide, segundo o critério dos mínimos quadrados, dado por. Então você tem cada indivíduo, e a gente vai medir a distância euclidiana em relação aos centroides as coordenadas desses centroides. Nós vamos calcular a distância e posteriormente nós vamos calcular essa soma desses quadrados de distância, de forma a garantir que cada cluster tenha o máximo de homogeneidade. Então, nós temos, para visualizar, um conjunto aqui de P variáveis, x1, x2, xp, e aqui
mensuradas em N indivíduos. Se a gente especificar que existe ali K centroides, K cluster, a gente começa a imaginar que esses K centroides, ele apresenta valores para cada uma dessas variáveis, né? Então o centroide 1 vai ter um valor para altura, um valor para floração, um valor para acabamento, o centroide 2 assim por diante. Normalmente começa atribuindo valores aleatórios. Ou você pode simplesmente copiar a informação de um determinado indivíduo e colocar aqui num particular centroide. Então o centroide 1 recebe a informação do indivíduo 1, o centroide 2 do indivíduo 20, o centroide 3 do indivíduo 38, e assim vai. Então você forma um conjunto de informações. E a partir daí, cada centroide vai disputar cada indivíduo. Então a gente questiona, esse indivíduo 1 deve pertencer ao centroide 1, o 2 ou o 3. Então, por aquela medida de distância, quadrada da distância euclidiana, onde ele tiver a menor distância, nós vamos dizer que aquele indivíduo 1 pertence ao centroide 1, o indivíduo 2 pertence ao centroide 10, o indivíduo 3 ao centroide 5. Uma vez que esse centroide aglomerou esses indivíduos, nós passamos a ter uma informação de uma média daqueles vários indivíduos que ele concentrou e uma variância, variâncias e covariâncias. E aí então, esse centroide sim muda de coordenadas. Essas coordenadas aqui, que a princípio recebiam um valor aleatório, um valor específico de indivíduo, passa agora a ser ajustada pelas médias daqueles indivíduos que foram ali aglomerados. Então isso vai acontecer na segunda iteração, na terceira, na quarta, na quinta, até determinado momento em que os clusters se movimentaram, já capturaram todos os indivíduos que ali são mais semelhantes, e não há mudança mais da quantidade de indivíduos, do tipo de indivíduo, e consequentemente do vetor de média e da matriz de variâncias e covariâncias. Então, a gente vai seguir aqui uma ordem que representa aquilo que foi comentado. Primeiro, determinar o número K, ou seja, o número de grupos nos quais o indivíduo deve ser alocado. Inicializar os centroides aleatoriamente. O centroide K pode assumir um conjunto de dados de um determinado indivíduo, tomado aleatoriamente do conjunto original de dados. Então, o centroide 1 pode assumir o valor apresentado pelo indivíduo 30. Altura, floração, acabamento, eu coloco lá no centroide 1. Escolho o indivíduo, o outro indivíduo, coloco no centroide 2. Calcular as distâncias D e K de cada indivíduo I em relação a cada centroide K e alocar esse indivíduo naquele centroide em que a distância é menor entre todas as distâncias obtidas. É um processo competitivo. Atualizar os valores de cada centroide por meio das médias dos indivíduos que ali foram agrupados. Então, nós que começamos inicializando aqui, nessa etapa 2, agora nós temos um valor estimado, que é o valor da média daqueles indivíduos, NK indivíduos. Um centroide 1 pode ter agrupado 10 indivíduos, outro 15, outro 20, e assim por diante. Retornar ao passo 3 até que não haja mudança na alocação de indivíduos em relação aos centroides. Então nós temos aqui duas ilustrações. Aqui um conjunto de dados desses pontos azul mais escuro, azul mais claro, e aqui nós lançamos dois centroides, essas bolinhas vermelhas. Então na primeira etapa eles vão competir e vamos imaginar que esse centroide, então, ele agregou todos esses, marcado por azul claro. E esse centroide agrupou todos esses, marcado por azul escuro. Então, uma nova posição para esse centroide vermelho, ele é calculada. Ele passa daqui para aqui. Esse passa daqui para um posicionamento mais médio.
Agora, de novo, eles passam a competir, né? Então, esse ponto que estava aqui, ele migra desse centroide para esse cluster. E alguns outros pontos, esse aqui já migra para cá. Então, de novo, é reajustada a posição dos centroides. E eles vão se movimentando até que o processo finaliza. A mesma coisa aqui, tendo aqui uma nuvem original de pontos, você pode lançar 3 sementes e elas vão então migrando, né? Uma ilustração, né? A gente poderia considerar, no programa Gênesis traz uma série de exemplos que poderiam ser verificados posteriormente. Pois bem, vamos agora então voltar ao tema de rede de base radial. Falar sobre a primeira etapa, que é a etapa de agrupamento, e falar sobre a etapa de ajuste de peso. Então, nessa primeira etapa, nós temos aqui as entradas, nós temos aqui que gerar essas saídas intermediárias e a rede de uma topologia que está aqui representado, onde essas novas, que são saídas da primeira etapa e entradas para a segunda etapa, elas vão ter pesos ajustados. Então, novamente, a primeira etapa de treinamento, o objetivo é agrupar indivíduos semelhantes, visando a obtenção de peso de função de base radial que compõe os neurônios da camada intermediária. A estratégia é o uso do caminhos, de forma a particionar aqueles vários N indivíduos em K grupos, tendo como critério minimizar a distância dos elementos a cada conjunto, a cada centroide. O número de grupos, ou o número de centroides, ou o número de neurônios, corresponde então ao número de neurônios que a camada intermediária vai conter. Pode ser definido com base na experiência do pesquisador, ou você pode rodar a análise pela primeira vez e ele vai te dar uma informação do número ótimo de neurônio que permitiria agrupar aqueles indivíduos com base nas informações. Então você pode também tomar como resultado prévio de uma análise de agrupamento por meio de técnicas hierárquicas ou pelo uso de validação cruzada, onde você faz várias tentativas. Então, apenas uma ilustração. A princípio, você tem, por exemplo, vários indivíduos 1, indivíduos 2, indivíduo 1, 2, 3, 4 e 2 variáveis, por exemplo, e eles estariam dispersos dessa forma. Então você tem 2 entradas com valores diferenciados, 20, 39, 18, 35, né? E você então vai imaginar que, nesse exemplo, você passa a ter 2 clusters. Então você estabelece, por exemplo, ter 2 centroides. E esses 2 centroides, se você especificar, eles vão aglomerar o 1 e o 3 e o 2 e o 4. Então esse indivíduo 1 e 3 e o 2 e 4, então pertenceria ao centroide 1, aqui também é o centroide 1, o 2 e o 4 pertenceria ao centroide 2. Né? Então ele passa a ter informações, esse centroide 1 aqui, com esse valor 20 e 18, daria informação de 19. 7 e 10 daria informação de 8,5. E aqui uma nova média, aqui uma nova média para a segunda informação. Então veja que a gente consegue agrupar e ter essas informações sobre o vetor de médias, que estaria representado aqui, as médias dessas variáveis, e nós podemos ter também variâncias, porque esse centroide 2 envolve 39 e 35, tem uma variância, tem covariância, assim por diante. Então, a gente pode, por exemplo, partir de 4 centroides, eles vão competir, né, por cada indivíduo e vai então se deslocar. Né? Isso faz com que, no final do processo,
esses indivíduos, esse centroide, vão estar carregando, agrupando um número diferenciado de indivíduos, mas aqui vai ter uma média para cada uma das variáveis, variâncias e covariâncias. Pois bem, então se a gente conseguir agrupar nesses centroides, cada um desses indivíduos, agora correto, o indivíduo 1, indivíduo 3 no centroide 1, e o indivíduo 2 e 4 no centroide 2. Então, essa primeira etapa é uma etapa de agrupamento. E para a segunda etapa, nós vamos ter que ter valores. Agora, a quantidade de entradas para a segunda etapa corresponde à quantidade de cluster, à quantidade de neurônio. Nesse caso específico, eu tinha 2 entradas reais, X, e na etapa de supervisionada, eu tenho também 2, mas pode ser diferente. Tem várias entradas. Eu tenho, por exemplo, 10.000 marcadores. Na primeira etapa, eu vou agrupar. E aí, para a segunda etapa, eu posso ter 20 neurônios, 20 clusters, que representa aí o padrão de similaridade entre aquelas entradas. E ele, então, vai ter valores. Então, por exemplo, aqui, eu poderia estar codificando meus marcadores como sendo 2, 1 e 0, ou menos 1, 0 e 1. E aqui, agora, eles vão ter valores de saída para esses indivíduos. Então, por exemplo, se o centroide 1 agrupou certos indivíduos, você vai liberar, os padrões vão ser semelhantes, né, ou mais altos, para aqueles que estão representados nesse cluster 1, e mais distantes se eles não estão representados. Então, na segunda etapa, eu preciso gerar essa saída. Essa saída Z, ela é liberada pela gaussiana. Então, aqui nós vamos tratar o núcleo da gaussiana, que então, nós vamos pensar nessa função, né, usando esse kernel aqui da densidade probabilidade da distribuição normal multivariada. O processo de agrupamento me permitiu obter esse vetor de média e essa matriz de variância e covariância. Então, com base nessas informações, eu vou liberar resultados. Pois bem, nós podemos usar aquela forma, né, aquele kernel, ou podemos usar outras estruturas. Por exemplo, essa função multiquadrática inversa, essa função gaussiana. Nós podemos ter esse tipo de função que às vezes próximo da média retorna um valor alto, mas valores distantes da média bem baixo. Então você pode ter maior ou menor impacto sobre os valores de saída, variando essas funções de ativação dessa camada intermediária. Né? O fato é que você começa com as entradas, agrupa, esse agrupamento fornece vetores de médias e variâncias, aplica-se uma função gaussiana e esses indivíduos agora, que tinham entradas variadas, digamos assim, para a variável x1 e para a variável x2, agora para a variável z1, os indivíduos vão ter valores. Aqueles indivíduos que pertencem ao neurônio 1 vão ter valores mais próximos e mais altos. Os indivíduos que não pertenciam ao cluster 1 vão ter valores mais baixos porque estão distantes do centro da gaussiana. No caso do centroide 2, que agrupou os indivíduos 2 e 4, que seria esse, eles vão ter os indivíduos 2 e 4, passa a ter valores alto e mais próximo, e assim por diante. Então veja que essa planilha de entrada, ela é substituída por essa outra planilha de entrada. Aqui existia V variável de entrada, e aqui nós temos K variável de entrada, representativa aí dos K cluster. Então você pode iniciar aqui com várias variáveis, 10 variáveis, e aqui a quantidade de cluster
pode ser diferente de 10, maior ou menor do que 10. Mas a particularidade que seriam valores mais semelhantes para o indivíduo com um padrão de similaridade multivariado maior do que os demais. Normalmente, voltando à questão da gaussiana, que é dado por essa expressão, a gente verifica que uma dispersão muito grande significa que muitos neurônios são necessários para se adequar a uma função que represente mudança brusca. Uma dispersão muito pequena significa que muitos neurônios são necessários para se adequar a uma função suave, e a rede pode não generalizar bem. Tá certo? Então existe em alguns aplicativos, né, como o MATLAB, funções diferentes para encontrar o menor valor que vai então resolver seu problema. Você na verdade não precisa, você só precisa usar essa parte da gaussiana, e você pode inclusive mudar, né, o vetor de médias, ele é conhecido, e mudar esse valor aqui de beta, que determina o espalhamento, né? Esse valor de beta é o que a gente chama de raio ou espalhamento, que ele é definido pelo usuário e permite então que você leve em consideração um conjunto de indivíduos que estão mais próximos ou menos próximos aqui do seu cluster, e que vai liberar valores de saídas mais altos ou mais baixos. Então, dessa forma, você tem que interferir, é adequado interferir, dizendo o valor desse raio ou desse espalhamento da gaussiana. Então, você está abrindo mão da informação do sigma 2, né, que é próprio para aquele conjunto de dados, e substituindo esse sigma 2, que daria o espalhamento, por esse beta, que representa esse raio espalhamento, que é definido pelo próprio usuário, como nós vamos ver no exemplo. Então, na segunda etapa, onde você passa a ter as suas entradas, não x1, x2, xv, mas o valor de z1, z2 até zk, aqui os vários indivíduos, e os valores apresentados por esses indivíduos, que seria consequência da aplicação da gaussiana, levando em consideração, então, o vetor de média e levando em consideração o espalhamento que você estabeleceu, você mesmo estabeleceu. Normalmente, para fim de rede neural, você tem a incidência do intercepto, do viés, consequentemente, além das entradas Z1 e Z2, você acrescenta a informação Z0 ou X0 da incidência do viés. Você pode colocar mais um ou menos um é mais apropriado, que aí você já tem de fato o valor do viés. Se colocar mais um, tem que saber que o valor liberado na rede tem que ser multiplicado por menos um. E aqui, um exemplo onde você era um problema classificatório e você sabia a saída da rede. E nesse caso, seu objetivo é atribuir pesos a W0, a Z0 ou X0, que é o W0, a Z1 e a Z2. Né? Então, basta você obter o potencial de ativação e igualar, né? Verificar se é maior que zero, se é menor que zero, e aí, então você vai ter o valor de saída de rede. E se não houver erro, você concluiu o seu treinamento. Se houver erro, né? Tendo erro, aqui a saída da rede e a saída desejada, não houve concordância, você aplica uma regra, nesse caso aqui uma regra delta, onde você faz as correções desses pesos sinápticos com novos pesos que são usados da possibilidade de gerar informações das saídas de rede. A gente novamente conclui que existe aqui uma saída desejada, aqui a saída de rede, em consequência do uso daqueles pesos que foram estabelecidos, né? E aí então, esses novos pesos que foram estabelecidos
como não existe erro, nós falamos então que a rede de base radial ela foi bem estabelecida. Pois bem, então veja que é uma possibilidade a mais, com particularidades bem diferentes do percebe multicamada, apesar de guardar o mesmo princípio de ter uma topologia, de ter pesos, de ser um algoritmo de inteligência computacional, é computacional porque requer algoritmo, passos, é um procedimento de inteligência porque tem regras de aprendizagem embutido dentro do procedimento. E a gente então, usando esse conjunto de dados que nós já tratamos em exemplos anteriores, onde a finalidade era predizer y a partir da informação de x1 até x5. É um conjunto de dados que já foi apresentado, e nós dividimos as informações de 2.000 indivíduos, 80% para treinamento, 20% para validação. Já tivemos algum resultado, né? O resultado ótimo pelo percebe multicamada, com 100%, tanto para treinamento quanto para validação. Não era um problema linear, porque a regressão linear múltipla deu R2 de treinamento de 37,94 e 67,94 para a validação. Então, nesse caso, nós podemos fazer uma nova análise. Então, nessa análise, usando então a rede base radial, nós vamos aqui no programa Gênesis, inteligência computacional, ajuste modelo e rede base radial. Vamos entrar com o arquivo aqui, o arquivo de treinamento, fornecer esse arquivo de treinamento, o arquivo de validação, e aqui existem algumas informações que nós precisamos, como usuário, estabelecer. Critério de parada, podemos colocar um certo nível de erro, pode ser 0, o ideal é 0, que não exista erro, mas muitas vezes o ajuste não é perfeito. Devemos interferir no valor do raio ou espalhamento, pode ser por tentativa, aqui nós estamos escolhendo o raio de, por exemplo, de 1 até 5, passo, por exemplo, 0,5. Então, ele vai testar esses raios. Raio 1, raio 1,5, 2, 2,5, assim vai. Podemos testar também neurônios. Posso colocar aqui 4 neurônios até 8 neurônios, variando de 1 a 1. Então a gente pode rodar isso aqui várias vezes. Aqui a estética, que é a apresentação na tela. E naquele conjunto de variáveis, declarar que a variável principal é a variável 1. Então veja, né, que eu tenho que definir algumas informações, como já relatado. E ele vai então acionar o MATLAB e tentar achar uma solução que seja uma solução ótima entre aquelas várias topologias que a gente está pedindo ao computador para que seja avaliado. Elas estão variando de acordo com o neurônio, de acordo com o raio que eu então estou pedindo para estabelecer. Então, o programa, ele inicialmente relembra a gente do resultado obtido na fase em procedimento de regressão múltipla. Então a gente percebe aqui que era o resultado já até então encontrado para a regressão múltipla. E começa aqui a testar as várias topologias. Ele testou aqui, me dá uma informação auxiliar, que é uma análise de cluster. Então veja que não houve uma estabilização. Ele testou aqui desde 2 neurônios até 8. E a gente verifica que, por um critério de soma de quadrado dentro, ainda poderia ter mais neurônios para resolver esse problema. Mas, por fim, ele libera o resultado, que é o resultado aqui do ajuste
que nesse caso específico proporcionou 69,93%. Pois bem, a gente pode voltar aqui e avaliar os nossos resultados. No nosso caso aqui da apresentação, nós especificamos um erro quadrático de igual a zero, um raio de 2 até 5, variando de 0,1, 0,1, de 0, então 2, 2,1, 2,2 até 5. Número de neurônios, aqui eu coloquei de 10 até 20. Será que esse número de neurônios é satisfatório? Então veja, o número de neurônios, na verdade, é o número de cluster que a gente imagina que existe. Ele libera um resultado em que ele varia, por exemplo, de 2 até 30 clusters. Então a gente verifica que um ponto aqui de curvatura máxima, né, dessa curva aqui na forma de cotovelo, deve ser aqui em torno de 11, 12 neurônios. Então, esse aqui é um resultado que ele encontrou dentro dessa especificação de 10 até 20, variando de 2 até 2. Então, ele vai encontrar, né? Na verdade foi feito de 1 até 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e ele encontrou aqui o número ótimo de neurônios igual a 15, né? Então, mais ou menos coerente com essa curva aqui do padrão de agrupamento, um pouco mais do que está aqui apresentado. E aqui o R2, né? A qualidade de ajuste, para fim de treinamento 72, para fim de validação 93. Tá certo? É um resultado que aponta também, após perturbação das variáveis, que a variável x1 é a variável mais importante, porque se ela for perturbada, ela provoca causa no R2, causa de decréscimo ao ser perturbada, ela provoca queda no R2 e provoca acréscimo no erro de predição. Tá certo? São dois métodos, apontam que x1 é mais importante. Então veja que nós já fizemos aqui várias análises, análise por regressão múltipla, análise por percepto multicamada, e agora nós temos um resultado, né, da topologia utilizada, que se mostra pelo menos superior ao resultado encontrado por regressões múltiplas, né, dizendo que existem algumas variáveis com importância que vão além da importância linear, que seja x1, mas pode ser que x1 seja importante na forma linear ou na forma quadrática, cúbica, exponencial e tudo mais. Ainda que, nesses resultados, o percepto multicamada de fato foi mais eficiente. Mas pode ser que em outros conjuntos a gente possa ter um resultado diferente. O importante é se ter o conhecimento da técnica, aplicá-la e escolher aquela que conduza a um resultado mais satisfatório. Pois bem, o que a gente gostaria de apresentar sobre inteligência computacional é isso, e em uma próxima conversa nós vamos tratar de outras metodologias, principalmente aquelas baseadas em aprendizado de máquina e aquelas especificamente MARS, fundamentada em splice. Por hora é só, muito obrigado, até mais.